Existe uma lenda que em alguma época do primeiro século, logo depois da morte de Jesus, um barco trazendo refugiados da Terra Santa chegou ao sul da França. Diz a história que o grupo incluía alguns dos mais próximos seguidores de Jesus. Lázaro, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e a prostituta arrependida chamada Maria Madalena. Mas e se disséssemos que essa não é toda a história? E se disséssemos que algumas pessoas acham que Maria Madalena não era uma prostituta arrependida, mas sim a esposa de Jesus? Que ela deu luz a seu filho e que sua linhagem sobreviveu? E que a verdade foi suprimida pela igreja, mas foi mantida por uma sociedade secreta, cujo mais famoso membro foi Leonardo da Vinci? E que Leonardo codificou a verdade em algumas de suas mais famosas pinturas. O Código da Vinci. Segredos e revelações. Estas são afirmações extraordinárias que muita gente vê comentando hoje em dia, porque apareceram em best-seller chamado Código da Vinci. Nossa reportagem nos levou daqui do sul da França para a Inglaterra, para a Itália, para Jerusalém. E o que descobrimos foi que nem todas as alegações que o livro faz são críveis, e que algumas delas já foram feitas antes. Mas há algumas verdades surpreendentes por trás da história de Jesus, Maria Madalena e Leonardo da Vinci. Jesus e Maria Madalena provavelmente encontraram-se aqui nas proximidades do Mar da Galileia, onde Jesus passou muito tempo pregando de acordo com a Bíblia. A maioria dos historiadores acredita que Maria era da cidade chamada Migdal, ou Magdala, agora em ruínas. Havia antes uma igreja aqui em sua honra, mas fora isso o lugar é bastante desolado. Nada que indica que ela fosse casada com Jesus e carregasse sua linhagem, como alega o romancista que escreveu o Código da Vinci. Eu comecei como cético. Quando comecei a pesquisa para o Código da Vinci, eu realmente achava que iria contestar muitas das teorias sobre Maria Madalena e o sangue sagrado e tudo mais. Mas passei a acreditar. Por séculos, Maria Madalena vem sendo mostrada como uma prostituta. Seus longos cabelos tornaram-se sua marca registrada, simbolizando a vaidade que, segundo a lenda, foi o que a colocou em problemas. Mas Dan Brown crê que isso não seja correto. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Maria Madalena era uma prostituta. E que a igreja permitiu que isso acontecesse a fim de obscurecer seu relacionamento com Jesus. E você acha que isso foi algum tipo de esforço para não apenas marginalizá-la, mas contestar sua integridade? Pessoalmente, eu acho. E é possível que seu relacionamento com Maria Madalena realmente fosse posto de lado e que ela foi pintada de um modo como uma mulher uma mulher decaída, simplesmente de modo a explicar sua presença. Jesus não estava apaixonado por ela, ele tentava ajudá-la. Dan Brown é um escritor e não um estudioso da Bíblia, mas parece que sua primeira afirmação de que Maria Madalena não era uma prostituta está correta. A crença comum hoje em dia é que Maria Madalena era uma prostituta. Certo. Essa crença comum é simplesmente falsa. Não existe base factual para essa tradição de longa data de que Maria Madalena era prostituta. Uma mulher de reputação maculada. Mas como Maria Madalena acabou sendo descrita como uma prostituta por quase 2000 anos, se não há evidências disso?
mulher viajando por aí com um bando de homens. O que isto significa? Ela deve ser uma prostituta, ela tem de ser promíscua de algum modo. Então essa reputação pode ter sido parte dos rumores que circulavam por aquelas comunidades. Mas Pagels diz que pode haver outra razão. Os evangelhos do Novo Testamento apresentam Maria Madalena como alguém que havia sido possuída por demônios e foi curada por Jesus. E, infelizmente para Maria Madalena, ela aparece logo após a história sobre uma prostituta quem Jesus perdoou por seus pecados. Mas ela é apresentada de modo a mostrar claramente que não era a mesma mulher da cena anterior. Assim, o fato de que ela tinha problemas com um demônio não implica de modo algum que Maria Madalena fosse sexualmente promíscua. Temos de considerar o que eram demônios naqueles dias. Eles não eram como ficção científica. O que eram eles? Basicamente eram doenças. Doenças. Mas eles não tinham tecnologia médica sofisticada, então atribuíam as doenças a demônios, a espíritos malignos, então, coisas os demônios desse tipo. expulsos do corpo dela significa apenas que ela melhorou. Ficou melhor, sim. Entretanto, no ano de 591, o então Papa Gregório o Grande fez um grande sermão de Páscoa, declarando que Maria Madalena e a prostituta anônima eram de fato a mesma pessoa. Antes do século VI, não encontramos nenhuma conexão entre Maria e a pecadora ou entre Maria e a prostituta. A demarcação ocorre com Gregório. Esta é uma circunstância infeliz. Finalmente, o Vaticano corrigiu essa impressão, mas não antes de 1969, 1378 anos depois. Acho assombroso que a crença de que Maria Madalena fosse uma prostituta tenha durado tanto tempo, quer dizer, sem a mínima evidência que a sustentasse. Os estudiosos com quem conversamos disseram que o que foi mais injusto nessa coisa toda é que isso obstruiu informações importantes que a Bíblia fornece sobre Maria Madalena. Maria Madalena é uma das maiores santas da história da Igreja. Ela é talvez a mulher mais frequentemente mencionada dentre os seguidores de Jesus nos evangelhos do Novo Testamento. A Bíblia diz que ela estava ao pé da cruz quando Jesus morreu, juntamente com a mãe dele, enquanto a maioria dos homens seguidores de Jesus foi se esconder. Dentre seus amigos e dentre seus discípulos, Maria Madalena era a mais próxima a ele. Padre McBrien nos disse achar que Maria Madalena deveria ser reconhecida como um dos principais apóstolos de Jesus e possivelmente o apóstolo principal, se fosse homem. Quando Jesus ergueu-se da morte, de acordo com relatos no Novo Testamento, em 3 lugares ele aparece primeiro a Maria Madalena. Maria Madalena não foi só uma testemunha, ela foi a testemunha primária, até mesmo sobre Pedro. Então ela tinha todas as credenciais para ser um apóstolo. Mas isso tudo indica que ela seria casada com Jesus? Obviamente, ela está entre os seguidores íntimos de Jesus, considerando que ela foi discípula e seguidora. O que ela não foi é casada com Jesus, ou de alguma família que possamos dizer... Porque ela não é denominada relativamente a ninguém nesse sentido.